Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar de histórias. História, é sempre bom falar de história, porra. Se você não gosta de estudar, mas você gosta de futebol, então você gosta de futebol, não tem nada a ver, não tem. Tenta estudar a história do futebol, é bacana, você vai ver que é legal. É mentira! E hoje a gente vai falar do campeonato de 1987, a Copa União, a famosa e polêmica Copa União. Quero deixar bem claro que eu vou falar de todo o contexto histórico que foi envolvido esse campeonato. Eu não vou chegar em detalhes nas partidas, mostrar os gols e blá blá blá, o caminho que o Flamengo percorreu, o caminho que o Sport percorreu, que Inter. Eu não vou fazer isso. O intuito é desmascarar toda essa porra aí, esse negócio, e a gente chegar a um veredito. Quem é o campeão de 87? Flamengo ou Sport? Você vai descobrir. Primeiro de tudo, o contexto econômico do Brasil em 1987 era péssimo. Tava todo mundo fudido, crise econômica total. A decisão do governo de congelar os preços provocou em alguns supermercados do Rio uma verdadeira corrida à remarcação dos produtos. E para a CBF não era diferente, só que tinha um agravante para a CBF, porque além de uma crise econômica muito forte, havia uma crise política. Os presidentes, a comissão lá toda, os caras não se falavam. Tinha toda essa merda e, como sempre, tava uma porra. Tava mais fodida que apresentador da Rede TV, pra você ter uma noção. Rossi, no Guia Politicamente Incorreto, que foi um livro que inspirou esse vídeo, que eu li inclusive inteiro, fenomenal. Se você gosta de futebol, de história do futebol, você precisa ler esse livro, é muito bacana. No livro dele ele deixou bem claro: o Campeonato Brasileiro de 1987 é o mais completo exemplo da endêmica desorganização que caracteriza o futebol nacional. Então, por conta de toda essa crise econômica, política, a CBF abriu mão de fazer o campeonato. O próprio presidente, então, da CBF, Otávio Pinto Guimarães, declarou que a CBF não tinha condição financeira de realizar o Campeonato Brasileiro de 87. Aí chegou e disse: tem campeonato, não vou fazer campeonato não, porque não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não, tem dinheiro não. Eu tenho dinheiro, mas não tem dinheiro. Por conta disso, foi que surgiu o famoso Clube dos 13. E a partir do momento em que os clubes tiveram a possibilidade de organizá-lo, resolveram fazer um campeonato super enxuto, com 13 times que formavam o chamado Clube dos 13, mais 3 convidados. Então foi assim que surgiu o Clube dos 13. O Clube dos 13 foi uma organização com os 13 times mais bem colocados no ranking da CBF. E essa organização tinha um intuito justamente de fazer a Copa União. Juntos, esses 13 clubes somavam 85% da torcida brasileira. Então, recapitulando, o Clube dos 13 é uma organização com os 13 clubes mais bem ranqueados na CBF, e que ele surgiu devido a CBF jogar para os clubes a responsabilidade do Campeonato Brasileiro daquele ano acontecer, porque ela abriu mão, como eu disse que não tinha dinheiro e não ia fazer. E aí é onde surge uma questão muito levantada, porque o que aconteceu com o Clube dos 13, muita gente que tinha feito uma campanha ruim em 86, inclusive o Sport, acabou meio que ficando esquecido. A ideia do Clube dos 13 era fazer um campeonato pequeno, um campeonato brasileiro bem pequenininho, só com eles 13. Então, muita gente que não estava bem ranqueado, mas que foi muito bem no campeonato de 1986, acabou ficando de fora. Toda situação de ruptura faz alguma injustiça. Então, houve essa mudança. Pra você ter uma noção, esses times que eu vou mostrar aí na tela foram os times que não faziam parte do Clube dos 13, mas que tinham ficado entre os 13 ali no campeonato de 1986. América do Rio ficou em quarto, Portuguesa ficou em 10º, Joinville em 12º. Então, esses caras aí não iam fazer parte do Clube dos 13 porque eles não estavam no ranking daqueles 13, dos 13 melhores. Mas sim, Grêmio, que tinha ficado em 14º, Inter, que tinha ficado em 17º, Santos, que tinha feito a 19ª campanha
daquele campeonato e Botafogo 31º. Só que o Clube dos 13 foi formado com esses 13, só que logo ele rapidamente mudou de ideia. Ele foi buscar mais 3 representantes fora daquele nicho ali, porque o foco total era na arrecadação desses times. Então tinha um alcance maior, puramente dinheiro mesmo, assim, os caras visaram. O que não pode dizer que não é justo, porque é complicado quando se tem o órgão máximo que é a CBF e ela diz, não vou fazer o campeonato. E aí fica ridículo isso, entendeu? Então é o campeonato realmente o mais desorganizado da história do futebol brasileiro. Como a CBF jogou a responsabilidade para os clubes, então os clubes foram atrás de patrocínio, foram atrás de tudo para que o campeonato ocorresse. Então, já que era eles que iam arcar com tudo isso, então eles fizeram do jeito deles. Então o Clube dos 13 foi procurar mais um representante em Pernambuco, um em Goiás e outro no Paraná. Os 3 melhores mercados que ainda não tinham sido contemplados no futebol nacional. Então é basicamente isso. O campeonato de 87 ele começava desconsiderando completamente a classificação dos times no campeonato de 86. Como ele desconsiderava esses times que tinham ido bem no campeonato de 86, esses times, insatisfeitos, logicamente, criaram o Clube dos 15. Foi uma espécie de organização com toda aquela galera que tinha ido bem no campeonato de 86, mas que estava fora do módulo principal do campeonato de 87. Aí a CBF estava apoiando o Clube dos 15. Aí você me pergunta, mas a CBF não tinha abrido mão de fazer o campeonato? Já tá mexendo aí no campeonato? Pois é. Tá, porque o que aconteceu, principalmente, quando o Clube dos 13 se reuniu para fazer o campeonato, ele foi atrás de patrocínio e tinha patrocínios excelentes, como o da Varig e da Globo. Nesta solenidade foi assinado um dos maiores contratos entre a iniciativa privada e o esporte a nível internacional. E o maior acordo de patrocínio esportivo já feito na história do Brasil. Pintou o dinheiro? Aí, papai. Aí a CBF voltou. Disse, opa, vocês não podem fazer aí esse negócio de todo jeito não, porque eu sou a entidade máxima, então tem que ditar algumas regrinhas aí pra vocês. Quando a CBF se dá conta da bobeada que tinha dado e que aquilo significaria perder o controle do futebol brasileiro. Então, eu digo muito que o que aconteceu foi mais ou menos a seguinte situação. Você chega em casa, aí você tá morrendo de fome. Aí você diz, mãe, o que é que tem pra comer? Aí sua mãe diz, não tem nada não. Não tem nada, eu não fiz nada e eu não vou mais fazer nada pra vagabundo, porque eu só faço tudo aqui nessa casa, eu sou a empregada, eu sou escrava e eu não vou trabalhar pra vagabundo não. Aí vai e sai. Aí você morrendo de fome, puto, doido pra comer, morrendo. Aí você faz o quê? Eu vou ter que me virar, eu vou ter que ir atrás de fazer alguma coisa. Aí você pega e faz macarrão com salsicha. Aí você vai e faz o macarrão com a salsicha e come. Aí quando sua mãe chega, ela pega e vê o macarrão com salsicha. Aí ela diz, porra, que menino burro. Por que tu fez macarrão com salsicha se tinha carne na geladeira? Não era pra ter feito assim, era pra ter feito a carne. Só que tu diz, não, mas eu tava morrendo de fome. Eu lá sabia que tinha carne, eu tinha que fazer alguma coisa pra me comer, ia morrer. Aí o pior de tudo, no final das contas ela ainda come o seu macarrão com salsicha, viu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A CBF não fez porra nenhuma. Aí o Clube dos 13 fez, aí depois ela voltou, aí diz, opa, vocês estão fazendo? Não, não é assim não, mas estão fazendo, então vamos aí, vamos usufruir dessa porra. E essa analogia, assim, é como se você fosse o Clube dos 13 e a sua mãe fosse a CBF. Só que sua mãe ser a CBF, entendeu? É muito desleal, é muito desonesto da parte de chamar sua mãe de CBF. Tá mais pra uma madrasta, eu diria assim. Pulando um pouco mais à frente, fica claro que a bagunça instabilizada e a CBF é uma porra, que ela reconhece Sport e Flamengo como campeão daquele ano. Então analise todo esse contextozinho aí. CBF não quis fazer o campeonato, o Clube dos 13 quis, propuseram um modelo. A CBF voltou atrás junto com os outros clubes que não estavam nesse modelo e disseram, não, vai ser assim, vai ser assado. Então houve essas propostas de modelo, essa divergência de opiniões e tal, toda essa
porra aí que tava acontecendo, decidiram que o campeonato ia ser dividido em 4 módulos. Módulo 1 o verde, módulo 2 o amarelo, e a ideia era que esses módulos se cruzassem no final, mas o Clube dos 13 não concordou inicialmente e concordou depois, porque o Eurico Miranda foi lá sozinho e votou para que houvesse o cruzamento desses módulos, pois segundo ele, se não houvesse esse consenso, não haveria campeonato. E aí ele foi lá e tomou essa decisão. Só que outros dirigentes que faziam parte do Clube dos 13 dizem que ele traiu o Clube dos 13 quando fez isso e tal. Ele, em contrapartida, disse que todo mundo sabia que ele ia ter aquela decisão. A CBF, um belo dia, chama-nos para assinar um regulamento. Porque o campeonato estava rodando, a bola estava correndo, os pontos estavam sendo tomados, e não tinha um regulamento. Dava assinar, tal. Fim de tarde, Rio de Janeiro, 7 horas da noite, todo mundo querendo voltar para casa. Márcio Braga tinha um compromisso fora, não me lembro o que era. Tal. Então, Eurico, você vai representar a gente. Eu nunca fui para lugar nenhum com ordem expressa de ninguém. Eu era vice-presidente do Clube dos 13. Tratei aqui das coisas como era. Essa história dele querer atribuir que eu fui com ordem. Que ordem? Desde quando eu recebi ordem de alguém para fazer alguma coisa em matéria de esporte? Nunca aconteceu nada disso comigo. Nos trai, né, típico do Eurico, nos trai e assina um documento onde ele faz aceita o cruzamento do módulo verde com o módulo amarelo. Ou seja, o campeão brasileiro seria quem vencesse uma partida final entre o módulo verde e o amarelo. Nós ficamos absolutamente possessos, porque para nós o campeonato brasileiro era o módulo verde. Se eu fui para uma reunião representando o Clube dos 13, foi com poderes para decidir o que era o melhor e qual era a situação. E eu decidi que o melhor era aquilo. Então por que a gente está dizendo isso? Porque esse é a grande polêmica do campeonato de 87. O Sport venceu o módulo 2 e o Flamengo venceu o módulo 1. Campeão e vice do módulo 1 e campeão e vice do módulo 2 deveriam ter feito o cruzamento para daí acharem o campeão daquele ano. Só que, como todo mundo sabe, o Flamengo não foi pro jogo e o Sport venceu os jogos por WO. E analise todo esse contexto histórico que eu já mostrei para você. Outra coisa, pelos critérios que foram adotados, o Sport teria jogado, era o módulo 3 do campeonato, porque o Sport tinha sido rebaixado em 86. O Clube dos 15, que fazia parte do segundo módulo, o módulo verde, eram os bem classificados em 86, mas que não faziam parte do Clube dos 13. Portanto, o Sport não teria nem ficado nesse módulo verde, porque ele fez uma péssima campanha em 86, então teria pulado para o módulo 3, a terceira divisão, teria jogado a terceira divisão. Então, recapitulando, o campeonato foi dividido em 4 módulos: verde, amarelo, azul e branco. No verde, Clube dos 13, os 16 times. No amarelo, o Clube dos 15, os melhores classificados no campeonato de 86, mas que não estavam no Clube dos 13. 3 e 4, os demais, não vou nem entrar em detalhe. Quem não fez uma boa campanha em 86, então provavelmente ia estar entre o módulo 3 e 4. Sport deveria estar no módulo 3 por isso, porque foi rebaixado em 86. Só que com a desistência da Ponte Preta, que deveria jogar o amarelo, aí o Sport entrou no lugar da Ponte Preta nesse módulo. Pois é, acho que você já percebeu mais ou menos qual vai ser o veredito desse vídeo. Mas aí você diz, vai ser flamenguista. Eu já disse, meu zó, não é questão de ser flamenguista, é questão de analisar toda a porra da história. E aquela coisa, se for pra zoar, se for pra tirar uma onda, dizer que campeão é o Sport, não sei o que, a gente tira onda, brinca e tal, mas não toma essas porras dessas brincadeiras como verdade absoluta no futebol, porque não é. Então foi isso, o campeonato teve toda essa estrutura aí que eu expliquei e teve início. A partir de agora, você tem um encontro marcado com o melhor do nosso futebol. Está começando a Copa União. São os clubes mais queridos do Brasil disputando a taça
João Avelange. No total, 16 times de 8 estados brasileiros. E no final, nós tivemos Flamengo campeão do módulo 1, módulo verde, e Inter vice. O Sport campeão do módulo 2 e o Guarani vice. Mas veja só, olha a final do módulo 2, a final do amarelo. Após terminar a prorrogação sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Quando a disputa estava em 11-11, Sport e Guarani entraram no consenso determinando o fim da disputa e a divisão do título do módulo amarelo. Que o tal do módulo amarelo foi decidido numa disputa de pênaltis que não terminou. Eu encostei no Beto Zini, que era um diretor de futebol que estava assumindo a presidente. Falei, Beto, vamos acabar com isso aí. Ele falou, é boa ideia. Aí chamou o juiz, chamou o presidente do esporte, Homero Lacerda, deram por encerrado, uma coisa inédita também que eu nunca havia visto no futebol. Para não contrariar o regulamento, sob risco de punição por parte da CBF, o Guarani se dispôs a abdicar do título do módulo amarelo. Os jornais Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio informam que no dia 22 de janeiro de 88, o Guarani abriu mão do título, segundo decisão de primeira instância da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. A CBF, de posse do regulamento e critérios de desempate, declarou o Sport campeão com base na sua melhor campanha. Olha a merda que aconteceu. Então não tem mais o que falar. Aí você vai dizer, mas onde é que entra o Flamengo nessa história? Porque quando se acabou o módulo verde e finalizou o módulo amarelo, o cruzamento desses módulos só ia acontecer em 88 e aconteceu. Só que Sport e Guarani que foram jogar. Flamengo se recusou juntamente com o Inter, que foi o vice do módulo verde, porque faziam parte do Clube dos 13 e não concordavam com esse cruzamento desses dois primeiros módulos. Os 3 e 4 não entravam. A CBF quis impor aos clubes que cruzassem, que fizessem o cruzamento. Mas o Clube dos 13 proibiu o Flamengo e o Inter, que foi o vice. Foi por isso que o Clube dos 13 se reuniu e, unanimidade, decidiu, não pode haver cruzamento. Se nós fizermos esse cruzamento, ele será ilegal. E o Flamengo não foi jogar, disse que eu não vou jogar essa partida, porque eu faço parte de um grupo político. Então eu não vou jogar essa partida, e não foi jogar essa partida e recebeu todo o nosso aplauso por isso. E de certa forma, entenda, o veredito realmente desse vídeo é que o Sport não é campeão de 87. Sem contar uma outra série de coisas, o elenco que o Flamengo tinha comparado ao do Sport era infinitamente maior, apesar que eu nem entro muito nesse mérito, porque futebol a gente sabe como é, e principalmente se tratando de mata-mata, pode acontecer tudo assim. Só que a grande questão não é essa. A grande questão que você tem que levar em consideração é a CBF abdicando do campeonato, principalmente porque, assim como alguns clubes do Clube dos 13 viraram a mesa, o Sport entrou no mesmo barco, e quando deveria ter jogado a terceira divisão, foi para a segunda. Ou seja, não tem o que falar. Então tem tudo isso, tem um campeonato foi feito por causa de um esforço grande do Clube dos 13. Quando o órgão máximo, que é a CBF, abrir mão de fazer o campeonato, vai haver injustiças, porque os clubes, mais do que a CBF, eles vão focar em fazer uma coisa rentável, uma coisa que é garantida, eles vão poder arrecadar. Então não tem mais. Então é isso aí, galera. Para de estudar por porra de meme, curte aí esse vídeo, compartilha com seu amigo que torce pro Sport ou que torce pro Flamengo. Sport foi campeão não, mano. Comenta aí o que é que você achou, se você discorda, porque lógico, também tem o seu ponto de vista. Esse, obviamente, como é um vídeo autoral, não sei se você percebeu, é o meu ponto de vista, dado o contexto histórico que eu analisei. Então valeu, é isso aí, galera. E não se esqueça também de se inscrever aí no canal, não. Se inscreve aí, pô. A gente já tá com 1000, ó, um casinho lá no Facebook de likes. Eu prometo que vai ter um sorteio bacana quando a gente fizer 10k em todas as redes sociais. Não é difícil, porra, 10k. Jogo, camisa, bola, chuteira. Então curte aí, compartilha e se inscreve nesse canal.